Vamos bater palmas e dar as boas-vindas ao nosso papai para ministrar. Fiquem de pé e deem um grito de alegria. Aleluia. Pai, nós te agradecemos pela tua grande bênção hoje. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Podem se sentar. Aleluia. Quantas pessoas estão lá atrás, de fato, fazendo o quê? Quantas pessoas estão lá realmente fazendo o quê, afinal de contas? Vocês são necessários? Todos vocês aí atrás têm um cavalheiro de laranja que tem. E se você não está fazendo nada aí, isso não é uma boa prática. Veja bem, há pessoas que estão sempre muito ocupadas, correndo de um lado para o outro sem parar. Nós sempre perdemos muitas coisas importantes. Você entende? Sim. Yes, aleluia. Ótimo. Agora eu quero compartilhar com vocês sobre o que eu chamo de o trabalho bonito. Então, este trabalho verdadeiramente bonito e notável, tenho certeza absoluta de que agora vocês, com toda a certeza, já sabem exatamente do que se trata. Não é contabilidade. É um verdadeiro e abençoado pastoreio, realmente. Amém. Então, as 7 partes do trabalho. Número 1, o lindo e gratificante trabalho de ser filho, um papel tão especial. Sim, é um trabalho. Posso ter um pouco de volume? Porque eu realmente não ouço muito bem onde estou agora, então eu não sei se você gostaria de nos dar um pouco de som aqui, por favor. Ok, a linda e significativa profissão de ser filho, uma vocação verdadeiramente especial. Número 2, o lindo e importante trabalho de ser pastor, uma missão de grande dedicação e impacto. Ok. Número 3, o belo e árduo trabalho de lutar, de se esforçar para se tornar um verdadeiro lutador. Número 4, o belo e significativo trabalho de se transformar em uma robusta oliveira. Número 5, o belo e importante trabalho de liderar o caminho, de se tornar um verdadeiro líder é fundamental. Número 6, o belo e gratificante trabalho de se tornar mais espiritual. Número 7, o belo e gratificante trabalho de se tornar um homem sábio, ou se tornar sábio como uma cobra. Não é fácil ser tão sábio quanto as serpentes. Você notará que não há leões nesta área, mas há cobras. Não há tigres, mas há cobras. Não há elefantes, mas há cobras. Amém. As cobras são os predadores mais bem-sucedidos da terra. Predadores são animais que perseguem e matam outros animais. E as cobras são as mais bem-sucedidas. Elas são mais bem-sucedidas do que os leões. Elas são mais bem-sucedidas do que os tigres. E elas são mais bem-sucedidas do que todos os outros predadores que você possa imaginar. Elas são mais bem-sucedidas porque são mais sábias do que todos os outros animais. Então, para ser tão bem-sucedido quanto uma cobra, você entendeu. Você precisa desenvolver várias chaves de sabedoria e estratégias que o tornem sábio como uma serpente. É por isso que Jesus disse, seja sábio como a serpente. Então espero que um dia desses possamos explicar tudo isso. Amém. Agora vamos começar primeiro com o belo trabalho de se tornar um filho. Tudo bem? Agora, o que é um filho? Antes de tudo, é fundamental reconhecer que existem diferentes e variados tipos de pais, ok? Isso você tem que aceitar plenamente e se sentir completamente confortável com essa realidade,
compreendendo a diversidade de abordagens parentais. Você está comigo? Esqueci seu nome. Samuel. Você precisa se sentir confortável com os diferentes pais. Porque todos nós viemos a este mundo de maneiras diferentes e em circunstâncias diferentes. É uma fração muito pequena de pessoas que têm papai, mamãe e filhos na família. Aqui está o papai, aqui está a mamãe e aqui estão 3 crianças, ou 4 crianças, ou 2 crianças, ou o que for. E eles viveram felizes para sempre. E então as crianças se casam e também têm seus próprios netos. E esses netos vêm visitar o papai e a mamãe. Esse é o cenário ideal. Mas, infelizmente, não é algo muito comum. Não é realmente, de fato, comum. É isso que você precisa perceber. Se você não perceber isso rapidamente, vai interpretar mal o que está acontecendo na vida. Entendeu? São pouquíssimas pessoas que têm isso, pela minha experiência como pastor. Tudo bem, eu percebi que poucas pessoas realmente têm essa experiência de forma significativa. Agora, isso significa que elas vão ficar completamente privadas da presença e da convivência com papai e mamãe? Entendeu? Não, não vão, porque Deus tem uma provisão. E também o meu querido papai e a minha querida mamãe. Mesmo que você tenha o ideal, este é o papai e esta é a mamãe. O papai é um ser humano complexo, com muitos problemas pessoais e desafios significativos. Ou, às vezes, o que eu chamo de um passado consideravelmente difícil e complicado. E a mamãe também é alguém de origem pobre. Olhe para si mesmo. Você vê seu histórico, como ele é. E você vai se tornar uma mamãe e um papai muito felizes. Então você pode imaginar como ficará sua casa, cheia de alegria e novas experiências. Você vê? Sim. Então, todo mundo vem com seus próprios problemas e um monte de inibições, sabe? E é por isso que a Bíblia quer que você honre seu pai e sua mãe. Sabe, tudo o que é mandado fazer, geralmente são as coisas que não são feitas, ou que as pessoas evitam fazer. Como eu digo, marido, ame sua esposa. Veja, é o que não acontece. E então, esposa, submeta-se ao seu marido. Isso também é algo que não acontece. E então, filhos, honrem, obedeçam ao seu pai e à sua mãe. Isso também é algo que não acontece. Então, às vezes, quando você vê esse mandamento, isso deveria te preocupar. Porque justamente essa é a coisa para a qual existem muitos motivos para não fazer. Sim, há muitas boas razões pelas quais isso não acontecerá dessa maneira. Você está me ouvindo? Você está me entendendo? Glória a Deus. É fantástico, não? Sim, very. Então, sim. Então você deve saber que quando as pessoas já estiverem lá atrás, você pode me ligar. Você está pronto para mim? Ainda não? Diga para eles se apressarem. Eles têm mais 3 minutos. Como você chama isso? Deve. Agora você deve aceitar que Deus, em sua infinita bondade, proverá para você. Ok? Paternidade. O que você precisa é de paternidade. Você entende? Você precisa ser pai ou precisa ter um pai ou uma mãe. Você precisa disso na sua vida, ok? Mas o que você deve aceitar é isso. Essa paternidade, que é um pilar tão fundamental e essencial, não virá necessariamente da fonte tradicional que muitos esperam. E mesmo que, porventura, ela venha da fonte tradicional, lembre-se sempre de que, em sua essência, ela sempre será de alguma forma deficiente. Porque sua mãe é igual a você. Ela é deficiente, assim como você. E seu pai é igualzinho a você. Também lhe faltam muitas coisas. Você está ouvindo? Essa é a Abigail, certo? Sim? Você entende? Vir. Você vê a Abigail. Olha como ela está linda. Mas ela é deficiente. Quando você. Veja,
A Bíblia diz que todo homem, aquele que fala primeiro, aquele que primeiro defendeu o seu próprio curso, pareceu justo e correto aos olhos de todos. Veja, quando você vem e defende sua causa, ou você diz, você parece justo, mas então a Bíblia diz, mas o seu vizinho vem e examina o assunto em questão com atenção e profundidade. Sim. Então Você só vê a pessoa, ela vem e defende sua causa só pela presença e pelo rosto bonito. Continue olhando para frente para que vejam como você é bonita. Entendeu? Ela parecia ser justa, ou parecia ser bom, mas o seu vizinho veio e investigou cuidadosamente o assunto. Aí o vizinho vem e diz que este aqui é muito, muito problemático. Essa aqui ela não gosta de cozinhar, não. Essa aqui é muito briguenta. O seu vizinho vem e investiga o assunto. Sim, ele realmente vem. Então, como você se vê, você é deficiente em algumas coisas. Você nunca saberá. Limitado. Quando você se casa, você vê que é deficiente. Certo, minha querida, sente-se. Você é abençoado. Ok? Então, estou explicando a você que mesmo se você tivesse uma mamãe e um papai tradicionais que pudessem fazer muitas coisas importantes por você, ok? Ainda me lembro que eu tinha um pai e uma mãe. Meu pai e minha mãe ficaram juntos por toda a vida até meu pai falecer. Meus pais nunca se divorciaram, nunca se separaram. Eu sempre voltava para casa para visitar o meu querido papai e a minha querida mamãe. Sim, eles viveram juntos, lado a lado, até meu pai morrer. Mas eu nunca conheci Cristo. Minha mãe sempre diz, quando as pessoas falam, ah, seu filho é isso que disseram. Eu não tenho nada a ver com isso, porque ela nem acreditava em Deus naquela época. Foi só depois que ela se converteu e então começou a ir à igreja. Agora ela não teve nada a ver com isso. Nesse sentido, essa é a realidade. Sim, Deus providenciou para mim outro tipo de influência espiritual vinda de um lugar completamente diferente. E então, certas coisas que eu realmente vi no casamento, elas me marcaram. Ok. Eu nem sequer teria me casado com base no que eu realmente vi. Sim. Agora, por meio de outras influências e do conhecimento de outras pessoas, comecei até a conhecer certas coisas importantes sobre o casamento e como ele funciona. Sim. Quando eu olhava para quando eu olho para o meu lar, há certas coisas que eu nunca vi meu pai fazer com minha mãe. Nunca. Eu aprendi na igreja. Ah, sim. Bem, eu não quero dizer. Eu não quero dizer todas as coisas enquanto estou pregando, mas há coisas que eu realmente nunca tinha visto antes. E então eu ouvi o pastor Fred Price falando sobre elas. Aí eu disse, uau. E ouvi outras pessoas falando sobre essas coisas. Então eu aprendi um monte de coisas, não a partir de, mesmo tendo um pai e uma mãe tradicionais, continuo explicando para você que a pessoa sempre vai faltar em algo porque ele é igual a você. Ele está se tornando uma mamãe e um papai. É assim que vocês vão se tornar mamãe e papai um dia. Ok. É por isso que você não precisa desonrá-los, não importa quão deficientes eles sejam, porque a sua pode ser pior. Na verdade, você pode ser a fera número 1 hoje, seja qual for o grau. Sim. Ok. Sim. É muito, muito importante que você entenda o que estou dizendo e que faça certo. Ok. O que você tem para nós? Venha cantar uma de suas músicas. Eu tenho um agora, neste exato momento. Então, isso é algo de grande importância para você considerar também. Estou continuando o que estou compartilhando sobre se tornar um filho. É muito importante que você aceite, ok, a realidade de ser guiado como filho ou de se tornar um filho para algumas pessoas, não muitas,
mas algumas pessoas que Deus vai trazer para a sua vida como pais. Se você aceitá-los, isso realmente vai te ajudar. Sim, e posso dizer com toda a certeza que as muitas e valiosas coisas que cada pai contribuiu para a minha vida realmente me transformaram profundamente e de maneiras significativas. Eu estava dizendo ao arcebispo outro dia, quando fui com ele ver o presidente, e estava dizendo a ele que, sabe, eu liguei para ele e estava agradecendo por me levar junto para conversar com o presidente e participar de reuniões a portas fechadas, né? Só alguns de nós. E eu estava dizendo a ele e ele disse: "Ah, não, você foi bem, você falou". Eu disse: "Não, você está me treinando". Sim, porque você está me dando essa exposição. Ele conhece todas essas pessoas. Ele conhece esses presidentes desde a época em que começaram a prendê-lo no tempo do Rawlings, durante todos os governos que vieram, ele esteve lá. Quero dizer, toda vez que eles chegam, dizem que ele pertence ao outro grupo, até que ele consegue romper. E assim por diante, e por diante, e por diante. É assim mesmo? Então ele esteve com este, aquele outro, Rawlings, Kufuor, Mills, todos eles. Todos eles estiveram lá no último ano, desde 1979. Entendeu? Então, o que estou dizendo é que ele também exerce uma certa influência e me ajuda a ver como me relacionar com esse tipo de pessoa assim também. Você entende? O que Icho realmente não faz por mim, e nem mesmo o Fred Price faz isso por mim. E Kenian também não faz isso por mim. Você está entendendo o que estou dizendo? Então, o que estou tentando dizer é que todos os diferentes pais na sua vida trazem algo. E você não precisa ficar bravo com o jovem Jisho, porque ele não está me levando para ver o presidente da Coreia. Isso não tem nada a ver com ele. E da mesma forma, você não precisa ficar bravo com seu pai, porque ele nunca te levou a um restaurante. Seu pai nunca te levou. Quantos pais já levaram você a um restaurante para sentar? Levantem a mão. Nunca te levou a um restaurante chinês? Quantos aqui o pai nunca levou a uma churrascaria francesa? Quantos de vocês o pai nunca levou a um restaurante italiano? Levante a mão agora mesmo se você, em toda a sua vida, nunca teve a oportunidade ou a sorte de ser levado a um autêntico e tradicional restaurante italiano, daqueles que servem pratos deliciosos e inesquecíveis. Um dia eu estava com alguns dos meus pastores ou filhos, ou como você queira chamá-los, e fui a um restaurante italiano e estava mostrando a eles, este é o Alfredo. Diz que existe uma comida chamada Alfredo, isto é carbonara, isto é fettuccine, isto é linguiné. Sim? Isto é tagliali. Então, talvez seu pai não tenha te levado e você não precisa ficar bravo com seu pai, porque ele não te levou, pois Deus vai providenciar de alguma forma para o seu treinamento geral. E então você vai perceber, desde que você começou a frequentar a igreja, eu falo sobre por que esposas cristãs, moças, devem aprender a cozinhar. Mas veja, não é que eu esteja interessado em cozinhar, porque você não vai cozinhar para mim. Sua comida não vai. Mesmo que eu me case com você, você não cozinhará para mim. Sim, sim. Digamos que Deus nos livre, mas se digamos eu me casasse com você, você não cozinharia para mim, eu já tenho alguém que cozinha para mim. Então, quando falo com você sobre culinária, não é para mim, é para você. Então, essa é uma maneira pela qual Deus está tentando ajudar você e te transformar em um pai para algo. Espero que você esteja entendendo o que estou tentando dizer.
Então existe uma arte de ser filho ou filha. E é isso que estou tentando lhe explicar para que você se beneficie adequadamente de tudo o que Deus está lhe dando. Porque nesta igreja, como vocês estão aqui no acampamento e tudo o que vocês pensam que eu trouxe para vocês, você nunca esteve em um lugar como esse antes. Diga a verdade. Sim. Então estou iluminando os seus olhos. Eu sei. Eu sei o que estou fazendo. Eu sei o que estou fazendo. Eu poderia simplesmente ter encontrado outro lugar. Poderíamos ter feito essa reunião no Coligon ou em outro lugar. Como você chama, e outros, o Roberts Hall ali embaixo teria acomodado facilmente. Não teria o mesmo efeito sobre vocês. É por isso que eu trouxe vocês aqui. Nós faremos uma pausa para um café, para que vocês entendam o que é um coffee break. Vamos almoçar ou jantar para que, mesmo que seu pai nunca tenha te levado a nenhum restaurante, você veja que, por meio da igreja, você também foi a um restaurante. Agradável e acolhedor. Ah, eu estava me perguntando se você está realmente me ouvindo agora. Você consegue me escutar bem? Estou tentando ter certeza de que a comunicação está clara e que você está acompanhando o que estou dizendo. Sente-se. Amém. Então eu quero que você tenha uma mente completamente renovada e transformada. Amém. A arte de se tornar um verdadeiro filho de Deus, com um propósito claro e uma direção bem definida. Ok. E você deve, antes de tudo, entender os diversos tipos de filho que você pode ser. Uma pessoa pode ser um filho. Então, em primeiro lugar, você pode ser um filho amado do seu Pai Celestial, o Criador de todas as coisas. Amém. Uau! Você pode ser um verdadeiro filho da sua palavra, um reflexo fiel e digno do seu amado Pai Celestial que te guia e te abençoa. Amém. E graças a Deus pelo Pai Celestial. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. É um dos pais que Deus nos dá para desfrutar. É um Pai no céu. Ele é o verdadeiro Pai. Que não há ninguém que se compare. Então, quando você estiver cantando aquela linda e emocionante música para a pessoa amada, não há absolutamente nada melhor do que cantar a música completamente errada para ela. Isso é um grande erro. Número 2. Você pode ser um filho espiritual do seu Pai em Cristo. Você pode ser um filho, você é o filho amado de alguém que verdadeiramente te levou a Cristo. Através dessa pessoa, você chegou a Cristo e encontrou a salvação eterna e a vida plena. Amém. Tudo bem. Através dessa pessoa, você verdadeiramente chegou a Jesus Cristo e por meio dele. Aleluia. Você está ouvindo? Através dessa pessoa, você chegou ao Senhor. E eu cheguei ao Senhor por meio de quem quer que seja. Realmente assim. Não é assim. Às vezes você não consegue ver quem é seu pai. Você sabe, um dia ouvi alguém insultando outra pessoa e disse: você é filho de 1000 pais. O que ele estava dizendo é que não dá para saber claramente quem é seu pai, porque tantas pessoas dormiram com sua mãe que não temos certeza de quem exatamente é seu pai. Então, às vezes, a paternidade é um pouco vaga. Não dá para dizer quem é o pai. E vocês vão se surpreender, alguns de vocês, se você checar seu tipo sanguíneo ou seu DNA,
vai se surpreender ao descobrir que seu pai não é seu pai. Porque enquanto sua mãe está vestida e parece muito santa, você não sabe como ela era naqueles tempos. Ela era selvagem, viu? E ela era bonita. Algumas das mães de vocês, sim, algumas delas eram consideravelmente mais bonitas do que vocês são agora. É verdade, ela era de fato muito mais bonita do que você. Você realmente acha que ela ficou mais calma e tranquila simplesmente porque engordou um pouco? Ou você talvez acredite que ela nunca foi magra em sua vida? Essa é a questão número 3 a ser considerada. Você pode ser filho de um pai espiritual que oferece orientação e apoio constante em sua jornada. Amém. Essa é alguém que verdadeiramente te torna espiritual. Por meio dessa pessoa, você se torna mais profundamente espiritual, ok? Você se torna espiritual. Agora, eu não tive um pai espiritual nisso. Eu tive uma mãe espiritual. Beth é o nome dela. Ela me apresentou todas as coisas importantes que tornam uma pessoa espiritual. Igreja em tempo de silêncio. Ela me levou à ação. Ela me levou para Calvary Road. Ela me levou ao meu primeiro programa cristão. Feliz por comprar minha primeira Bíblia. Tudo o que é importante, entende? E alguns de vocês, ao chegarem à igreja, percebem que estão sendo apresentados à espiritualidade, a se tornarem pessoas espirituais. Espiritualidade sobre a Bíblia, o Espírito Santo, a igreja e todas as coisas que te tornam espiritual. Então, quem quer que esteja fazendo isso, às vezes pode ser seu cônjuge, ou às vezes o pastor, ou às vezes um ancião, ou quem quer que Deus traga. Uma vez que você se entrega, se humilha e aceita, seja o que for, você começa a ser abençoado. É disso que estou falando. Ser filho primeiro. Muito importante, sabe? Você precisa saber como ser um filho. É por isso que quando o Ag Bishop conversava comigo e me dizia aquilo, obrigado. Ele dizia, não, obrigado pelo seu poder. Eu mesmo liguei. Eu liguei para agradecer por ontem quando fomos ver o presidente. Então eu disse, não. Você é quem deve agradecer pelos seus parceiros. Ela disse, não. Você precisa saber como ser um filho, não ser. Somos iguais. Então vocês foram juntos. Você é um homem de Deus. Eu sou um homem de Deus. Você tem uma igreja. Eu também tenho uma igreja. Minha igreja é maior que a sua. Pare com isso. Há uma maneira particular como você se comporta que faz de você alguém especial. Sim. E há pessoas que realmente queremos que se tornem grandes rapidamente. Sim. E às vezes seu próprio cônjuge é o pai de você. Está lhe ensinando decência. Você tem que aceitar isso. Amém. O próximo é o seu pai biológico. Ou você pode ser um filho para o seu pai biológico. E por esse, agradeça a Deus pelo seu pai biológico que veio e trouxe você a este mundo. Você anda como ele, você se parece com ele. Algumas das coisas bestiais nele que você não gosta, você também é assim. Você ouviu o que eu disse? Eu disse que alguns dos aspectos bestiais que você não gosta, é assim que você é. Portanto, quanto mais misericórdia você tiver para com ele, mais graça será abundantemente concedida para você, a fim de melhorar suas más características e defeitos. Você está me ouvindo bem? Amém. Muito bom. Número 5. Você pode ser filho de um pai substituto. Um pai substituto é alguém que se tornou seu pai, porque seu pai verdadeiro, seu pai biológico, não estava presente ou não podia estar lá para você. Talvez sua mãe tenha se tornado seu pai, então sua mãe era seu pai e sua mãe. Às vezes, seu tio ou alguém no mundo. Então, às vezes, você vê alguém dizendo, meu tio faleceu, vou a um funeral. Ou a pessoa está indo para casa, é para a casa do tio que ele vai. Eu tinha um amigo, era principalmente para o tio dele que ele ia. Eu quase não ouvia falar do pai dele. Foi esse tio que o carregou e o levou para fazer as provas da escola. Ele nem sabia que estavam fazendo o exame de admissão, ou seja lá o que estávamos fazendo lá. O tio dele disse, você tem que ir. Então ele o levou para passear pela manhã. Foi assim que ele até fez. Ele até foi à escola e acabou cursando medicina. Sim.
Então ele devia muito ao tio. Então o tio se torna um lugar, uma fileira, faz algo que 5 outros fazem com você. Às vezes, se a pessoa da igreja pode se tornar como você, até mesmo como se fosse assim, como um pai biológico substituto, entende? E se você não aceitar isso, você é um grande tolo. Porque o que Deus providenciou para você, que é paternidade ou maternidade, você foi tolo o suficiente para não reconhecer que isso está vindo para você daqui. Porque você está apenas procurando pelo método tradicional. E você amaldiçoou seu pai biológico e sua mãe biológica. Por não serem como o famoso Bill Gates ou não serem ricos o suficiente para tal. Porque nem todo pai ou mãe é dinheiro. Sim, claro. Você está me ouvindo agora? Amém, de verdade, realmente, muito bem. O próximo é seu. Você pode ser filho do seu sogro. Você pode ser, sim, muito bem, realmente filho do seu sogro. Ok. O que você acha? Você pode ser o filho do seu sogro. Sim? Em direito, sim. Tudo muito bem. O que isso significa? Deus lhes dará sogros quando vocês se casarem. Não se case com um descrente. Ao se casar com um, como Jesus disse, vocês são do pai de vocês, o diabo. O pai da pessoa com quem você se casou é o diabo. Agora você vai se casar com ele. Então isso significa que seu sogro é o diabo. Portanto, quando você se casa, você está se ligando a um sogro, ou seja, ao pai do seu cônjuge. É por isso que você não deve se casar com um descrente, deve se casar com um crente. Tudo bem. O que você acha? Sim. Então, quando você se casa com alguém de uma família, o pai dessa pessoa, de alguma forma, se torna um exemplo e pode se tornar uma bênção para você. Meu sogro, foi uma bênção para mim. Quando você vem de Acorde, quando você vem de Acra, ou quando você vai de Capicol, quando você chega em Manim e vira à esquerda, você vê a casa dele, na estrada principal. Uma grande estufa com um banner e sua foto. Ele está enterrado naquela casa. Sim, ele era um homem muito rico. E ele se tornou meu pai também. E eu me tornei um filho para ele. E ele costumava sempre dizer, sabe, eu não sou o seu sogro, eu sou seu pai que está lá fora chegando. Amém. Ele costumava sempre dizer com carinho, eu não sou seu sogro, nem seu sogro. Eu sou seu pai, seu verdadeiro pai. E ele era mesmo. Ele me ensinou muitas coisas importantes e valiosas, inclusive a nunca pegar dinheiro emprestado de ninguém. Sim, ele realmente me ensinou isso. Porque quando o conheci, sabe, Deus o usou para me ensinar algumas das coisas mais importantes que uso no meu ministério hoje em dia. Uma delas foi que quando o conheci, ele dirigia um carro bastante velho, mas era um homem milionário. E era por causa do governo que ele não comprava um carro mais novo. Similar. Porque ele tinha sido assediado por eles quando chegaram ao poder. Então ele dirigia um carro muito velho, mas ele tinha realmente muito dinheiro, apesar disso. No dia em que decidiu comprar carros, simplesmente comprou novos Mercedes. Isso. Ele simplesmente colocou lá. Eles simplesmente estavam lá desse jeito. Eu tive dois casamentos e nos dois usamos o carro dele. Era sempre um Mercedes mais novo. Sim, para o meu casamento. E então, 10 anos depois, ele ainda estava dirigindo o mais novo modelo. Naquela época, ele já se permitia dirigir aqueles carros de luxo. Sim. Quando ele tinha 80 e poucos anos, estava construindo projetos enormes, então aprendi isso com ele. Construir, sempre está construindo. Então, você vê, eu estou sempre construindo algo, sim? E então construa até morrer. Era riqueza construída. Comece a construir. Eu fiz uma casa na escola, mas eu não sabia naquela época, eu não sabia disso, não sabia que podia.
Poderia ter comprado um terreno. Teria comprado um terreno na Printers Road e em todos aqueles lugares eram mato naquela época. Eu não sabia disso. Até que alguém te mostra que você pode construir, você não vai saber que pode construir. Um dia, a partir de Acra até as montanhas, haverá muito trânsito, com semáforos até Aborê e todos aqueles lugares que você não conseguirá chegar. Você pode até agora, mas não pode voltar logo. Você não pode voltar. Será uma cidade de tráfico para ser uma cidade. Sim, porque uma multidão se juntaria às montanhas. Sim. Você está ouvindo? Sim. Então, meu sogro, antes de morrer, ele mandou chamar ele e disse para ele vir. Essa foi a última vez que eu vi. Ele disse, venha agora. E eu fui. Quando fui, ele sentou-se e me disse, foi assim que me tornei milionário. Sim, ele me contou como me tornei milionário. Ele estendeu a mão e disse, foi assim que me tornei milionário. Uau. Sim. Então, sogro, não rejeite e diga que é o pai do meu marido, é o pai da minha esposa. É seu pai também. É seu pai também. Talvez o Senhor esteja usando essa pessoa para ministrar a você de uma forma muito especial e profunda. Amém. Então, a arte de ser filho, sim, a verdadeira e essencial arte de ser um filho de Deus. Um dia meu sogro tinha uma casa que estava completamente vazia e eu realmente queria que um dos meus pastores fosse morar nela. Fui vê-lo e ele, de fato, poderia ter dado a casa. Ele disse, não, ele não vai dar a casa de jeito nenhum. Então ele não deu. Eu não fiquei nada feliz. Mas depois eu olhei para aquilo. O homem é muito sábio. Ele não quer problemas. Certos problemas, sim. Mas você não imagina os problemas que pode ter. Alguns de vocês dizem que vão fazer negócios. Estou fazendo negócios com meu amigo. Estou fazendo negócio. O problema começa quando você empresta dinheiro para isso. Emprestar para ele, não. Foi assim. Ele foi sábio. Ele disse quando o meu prédio estiver lá. Ele não respira, não bebe, não faz absolutamente nada mesmo. Está simplesmente ali. Sim, ele não respira, não bebe e também não come absolutamente nada, de forma alguma. Está lá, não tenho nenhum problema. Quando eu estava viajando, eu estava fazendo negócios de transporte. Eu me inspirei nele e ele me disse, você vai para Londres. Estacione seu carro, estacione seu caminhão antes de ir. Eu disse, não, eu tenho um bom caminhão. Disse, não, por favor, estacione seu caminhão, pois ele já trabalhou bastante com transporte de cargas. Ele costumava ter articulados com rádios brancos. Naquela época, homens brancos trabalhavam para ele. Sim, com rádio, comunicação por rádio. Pessoas brancas trabalhavam na empresa dele. Sim. E ele me disse, eu só tenho um caminhão. E ele está me aconselhando a estacionar meu caminhão. Mas você acha que sabe mais porque é jovem. Você sente que o que você realmente sabe no seu caso específico vai conseguir contornar completamente essa situação. No seu caso, de fato não vai ser assim. Eu disse a ele que tem um motorista. O motorista se chama Issa. Outro cara, não quero mencionar o nome dele. Esses são caras de confiança e eles conseguem cuidar do caminhão, de tudo. Então eu fui para a Suíça, Londres, para o que quer que eu fosse fazer e eu voltei. Quando eu voltei, eu vi o bispo Saki, como todos me cumprimentaram. Eu acho que nós tínhamos acabado de ter um bebê, sabe? Eles cantaram uma música e tudo mais. Estávamos muito felizes, então, de repente, chegou a tão esperada hora dos negócios.
Então me perguntaram, afinal, quanto eu tinha em minhas próprias mãos? Ah, quando você foi o motor basculante do... Porque eu não sabia que um caminhão basculante tem 2 motores. O motor do motor e o motor da parte basculante que faz subir e descer. O motor basculante estragou. Então ele foi levado para o ONA. Você conhece o ONA? Os mecânicos do Odona. Então eles tiraram isso e aquilo e o resto. Então é isso que você está devendo? E antes de eu ir, eu não estava devendo. Veja, é assim que um jovem se sente. Ele sempre sente que no meu caso, eu serei capaz de contornar. Então, meu sogro foi uma bênção. Só estou dizendo a você que veja através de todas essas pessoas, Deus me mostra a paternidade, a paternidade. Alguém veio e me mostrou isso. E ela saiu da minha vida. Eu raramente a vejo. Às vezes eu ligo para ela, às vezes falo com ela, mas não vejo porque ela está em uma igreja diferente por causa do casamento. Mas essa pessoa apenas terminou o trabalho. Mas sempre permanece muito, muito especial para mim por causa do seu grande impacto. Sim. Então vem outra pessoa e finalmente termina o trabalho. Então, para alguns de vocês, Deus me trouxe para suas vidas para desempenhar um certo papel. Você deve aceitar todos os diferentes aspectos. Veja, quando você ouve um acampamento, você ouve coisas diferentes. Não é só como ir. Ainda não comecei a visitar ou reunir. Não. Estamos falando de coisas muito práticas, especialmente no seu caso, como você pensará quando ainda jovem. Não pense assim, isso se aplica a você. Sim. Você está ouvindo? Tudo bem. O próximo que será apresentado neste momento é seu pai. Você pode ser o filho de um pai, que é um respeitável líder espiritual de uma igreja. Você pode ser o filho de um pai, que é um respeitável líder espiritual de uma igreja. Por exemplo, esta igreja específica é uma igreja cristã e há um pai da igreja muito importante. O pai da igreja é o fundador original que faz com que a igreja exista e prospere ao longo do tempo. Então é diferente de todos os outros pastores. Você entende? Sim. Você pode ter pais. O quê? Você tem um pai na igreja, o pai fundador de uma igreja, e depois você tem pastores, professores, anciãos e muitos outros membros. Mas o pai da igreja é, de fato, o fundador principal e original. Então, John Wesley é o pai da igreja metodista, você entende perfeitamente o conceito e a sua importância? Ou Duncan Williams. O muito respeitado bispo Duncan Williams é verdadeiramente o pai da ação cristã. Fé significa você, embora existam outros pastores. Sim, mas ele é o pai do ministério. É por isso que ele conseguiu viajar para o exterior por cerca de 8 anos, eu acho. E ele voltou e simplesmente assumiu sua igreja. Sim, porque ao chegar, você sabe que ele é o pai da vinda. Então, dê um passo para trás, dê um passo para trás. O pai chegou. Você é um bom pastor, você é um bom professor. Mas, por favor, para a esquerda e para a direita, porque o pai tem mais autoridade. É por isso que quando o líder palestino, Yasser Arafat, estava por aí, ele fazia muitas coisas que não eram boas para a Palestina. Ele não assinava os acordos. Mas nunca houve confusão de que quando ele morreu, todo tipo de líder apareceu e a Palestina se dividiu em pedaços. Pelo pai, alguém que lutou por eles, fez terrorismo por eles, sequestrou aviões. Quero dizer, ele fez tantas coisas. Você talvez nunca saiba de forma limitada o que um pai está fazendo. Os aviões que ele sequestrou para você, as pessoas que ele matou para você existir. É isso que dá autoridade aos pais.
especialmente em determinadas situações. Perceba que seu poder é muito maior agora. Yeah. Um dia eu estava trabalhando com o arcebispo, veja bem, e alguns de vocês. Há algumas pessoas, quando lido com pessoas rebeldes, às vezes não quero falar com elas, porque percebi que depois de mim não há ninguém superior. E eu posso ver que quando falo com eles, eles não me escutam. Então, como há pessoas com grande autoridade, elas podem falar com você, mas não mudará. Diz mudança de estilo de vida, mas chegará lá. Misericórdia. Qual o seu nome? Árabe. De onde? Kel. Ok. Entendido. Sim. Você já ouviu falar de Arabaluzi? Então você tem um pai em pecado. Você pode ser o filho de uma pessoa verdadeiramente má. Sim, o filho de um pai do pecado. Um pai que infelizmente vai te batizar e te ensinar coisas que não são boas, influenciando profundamente o seu caminho. Às vezes, moças, vocês têm alguém que as incentiva a arrumar um namorado. Vá e faça isso. Vá e faça isso. Te ensinando, indo com você a lugares, indo com você para conversar, levando você para ter namoradas, namorados, fazendo coisas. Porque às vezes você realmente não saberia até que alguém te ensine e te conduza de forma clara. Quantos aqui já tiveram um pai espiritual no pecado antes de ele te ensinar e guiar? O que ele era? Chamava-se o quê? Bagunçar só. Seu pai no pecado se chamava bagunçar. Bagunçar. Ele estava te ensinando a fazer o quê? Ele me ensinou como ir para o discor. Não apenas por uma noite, mas sim como começar na quinta-feira e prosseguir na sexta e também no sábado. Esse é um tipo. E ele também me ensinou como ir para diferentes boates em uma só noite. Como é chamado? Brincar. Brincar. Ele também me ensinou também a fumar cigarros de verdade. Ele te ensinou? Ele me ensinou a fumar. De um. Quantos tipos diferentes de filhos você tem aí em casa? 8. Você deveria ter 9. Você deveria ter 9. Pai Celestial, o nosso Pai em Cristo, o Pai espiritual que nos guia e o Pai de um movimento significativo. Você pode ser um filho espiritual do pai de um movimento, um líder ou uma figura influente. Sim, às vezes há um movimento poderoso e impactante, como o movimento de fé que transforma vidas ou o movimento de crescimento da igreja que busca expandir o reino de Deus de forma abrangente e profunda. Veja bem, eu realmente gosto de me ver assim como um dos filhos de Io, sabe? Crianças africanas. Crianças africanas. Coroas. Aleluia. Jungit é o pai do movimento de crescimento da igreja. Sua igreja cresceu tanto que ele começou a pregar sobre o verdadeiramente notável crescimento da igreja. Sim, 700 mil membros foram reunidos aos domingos em uma única e grande igreja. Sim. Então é muita gente. Então ele começou a pregar sobre o crescimento da igreja, crescimento da igreja, crescimento da igreja, crescimento da igreja. Ele também tem sido um pai. Muitas coisas que vi, faço e aprendi com ele. A conferência Iron Sharpeneth Iron, os membros do conselho que temos e todas as coisas que fizemos, são todas coisas que aprendi apenas copiando o que vi na Coreia. Quando você for à Coreia, se um dia você vier comigo para a Coreia, verá quantas pessoas virão junto. Você verá muitas coisas lá. Você diz, eles nos copiaram, mas nós os copiamos.
Amém. É incrível. E finalmente seu pai, o seu querido pai, no ministério, certo? No ministério, não é mesmo? O que é ministério? Ministério é trabalho para o Senhor. Sim, trabalhando para Deus. Ok, e ser um servo fiel e dedicado do Senhor de Deus. Muitas pessoas se tornam cristãos casuais, mas não muitos se formam e se tornam trabalhadores dedicados para o Senhor. Agora, todos vocês aqui estão sendo. Eu estou sendo um pai espiritual para vocês no trabalho ministerial para que se tornem pastores. Eu ficarei muito feliz e verdadeiramente realizado no dia em que todos vocês, o último entre vocês, for nomeado pastor. Similar. E vocês aqui. Todos vocês aqui vão se tornar pastores. Não é por isso que vocês estão aqui. Isto é um trabalho. É o trabalho de pastorear. É um negócio. E nós não estamos brincando. Estamos aqui porque realmente queremos trabalhar para o Senhor. Aleluia. E queremos aprender como trabalhar eficazmente para o Senhor e como fazer este importante trabalho. Agora, não pense que este trabalho é como qualquer outro trabalho. Cada trabalho é diferente. E você precisa ser treinado. Tudo bem? Você precisa ser treinado. Venha para frente, onde quer que você esteja sentado. Não há problema algum. Não tem problema. Qual é seu nome mesmo? Davi, o respeitado e sábio ancião, chefe de Cape Coast. Onde está o chefe Cadila? Ela ainda está coordenando as coisas lá atrás. Glória a Deus. Sinto. Vocês todos estão se tornando ministros. Vocês estão se tornando pastores de ovelhas. Alguns vão se tornar mais devagar do que outros, porque cada um tem seu próprio ritmo, cada um é diferente. Alguns são fleumáticos. Eu fui a um castelo na França. Já contei para vocês sobre a estátua. Eu vi uma estátua. Um homem estava em pé assim e havia uma tartaruga na base. E eles tinham escrito lá, fleumático. Isso significa que eles são fleumáticos. 1600 e alguma coisa. Eles descobriram essas coisas há anos, que cada pessoa tem uma natureza diferente. E algumas pessoas simplesmente demoram para entender as coisas. Mas é claro, alguns são realmente rápidos, mas com outros problemas potenciais. Dependendo de como você é, você pode ter problemas diferentes e variados. Tudo bem? Então, uma das principais coisas de que você vai precisar para se tornar um pastor ou fazer este trabalho tão lindo, é como se tornar um verdadeiro filho, um filho. Onde está a cadela agora? Ela ainda está lá atrás operando. Ok, glória a Deus. Certo, agora estou dizendo que você precisa se tornar um bom filho de qualquer pessoa ou caricatura que Deus escolheu para você ser filho. E isso por si só fará de você o melhor pastor. Só que é verdade. Vou dizer de novo. Eu lhe dei as 7 dimensões do belo trabalho, não é? Tornando-se o quê? Sendo o quê? Sendo um homem sábio. Feche a porta, por favor. A porta deve estar sempre fechada. A porta deve estar sempre fechada. Tudo bem? Glória a Deus. Certo, agora vocês estão realmente me ouvindo. O que estou dizendo para vocês é que, e vou dizer de novo, talvez 100 vezes, para que vocês possam entender completamente.
Só em ser um bom filho, você já conseguiria fazer o trabalho que está fazendo do jeito que deveria ser feito. É só isso. Ser uma boa filha faria de você uma boa trabalhadora, uma boa trabalhadora. É só isso. Porque é trabalho. Nós estamos trabalhando. E é bonito trabalhar. Quantos aqui já ouviram falar de trabalhar? Eles vão trabalhar em Londres. Você está trabalhando em Londres? Era isso que costumávamos dizer. Estou trabalhando. Então estamos falando de um trabalho bonito. Todos vocês vão se tornar ministros. E você pode se tornar um bom ministro. Há tantas coisas que você pode realmente aprender e compreender. Mas talvez o mais simples e fundamental seja se tornar um muito bom filho. E se você fizer isso, provavelmente também se tornará um excelente e bom ministro. Porque se eu olhar para o que Deus me abençoou no ministério aos pais, as coisas que estou fazendo e que estão funcionando são as coisas que copiei corretamente. Essas são as que funcionam. Tudo em mim é copiar ou seguir algo que eu vi. Entendeu? A maioria das coisas são assim. Não tudo, mas a maior parte das coisas que realmente funcionam. Tudo começou com a pregação. Percebi que as pregações e as mensagens que funcionam são aquelas em que eu praticamente pregava o que o Papa Hagen pregava. O ambiente inteiro parecia elétrico. E as pessoas pareciam realmente abençoadas. Foi isso que eu percebi. Então, se eu olhar para muitas das coisas que estou fazendo com sucesso, digamos, Iron Sharpener, Iron Conference, todas essas coisas, o conselho, isso, aquilo, é como a conferência do Yom Kippur, eu só estou repetindo aqui na África. Mesmas ideias, mesma conferência, tudo igual. É impressionante. Você só precisa vir uma vez, você vai ver. Então, eu levei a maioria, quase todo mundo que trabalha comigo. Já estive com a pessoa na Coreia antes. E muitas vezes tento levá-los mais de uma vez para a Coreia. Sim, tipo, vamos lá, vamos andar e passear pelo lugar. Depois da conferência, passeamos por todo o lugar. Sobe, desce, vai aqui, vai ali. Apenas relaxando o lugar e sentindo uma sensação de inspiração. Sim. Então, apenas sendo um bom filho ou uma boa filha, porque as filhas também podem se tornar muito, muito, muito grandes e influentes no ministério, exercendo um impacto significativo e positivo em suas comunidades. Seus problemas serão apenas diferentes, mas será a mesma frutificação, só que com problemas diferentes. É como fazer, quero dizer, matemática e ciências. As questões ou os problemas que você está resolvendo na prova de matemática são problemas. E o cara que está sentado ao nosso lado resolvendo ciências também está resolvendo problemas. São apenas problemas diferentes. Cada um desses problemas, se você faz artes, você resolve problemas. Eles perguntam para você, o que é isso e aquilo? Discuta, é um problema. O cara de ciências será solicitado a calcular algumas coisas de física e assim por diante. Densidade, peso, volume, velocidade. E este aqui está sendo solicitado a discutir. A Revolução Francesa foi causada pela escassez de pão. Discuta, e esse é o problema dele. Não menos que 4 páginas. É isso que eles escrevem lá. Ei. Não menos que 4 páginas. Então, irmãos e irmãs, quando você é uma mulher, seus problemas são realmente diferentes. Mas ainda assim, eles são problemas significativos. Quando você é homem, seus problemas também são diferentes. Mas são problemas. Mas em ambos os casos, se você tira um A, você tirou um A e está seguindo em frente.
Você pode me dizer um amém? Então, ser filho, apenas ser filho ou filha, pode fazer com que você se saia muito bem na vida. Amém. Você está aí? Levantem-se todos. Agora, quantos de vocês não dormiram à noite? Por que você foi trazido aqui sem dormir? O que aconteceu ontem à noite? Repita, não consigo ouvir. Quantos de vocês não dormiram? Levante a mão. Lulu? Onde está Lulu? Você não pode marcar uma reunião comigo com pessoas que não dormiram à noite. Não posso falar com pessoas que não dormiram. Não é possível. Você entende? Onde está o Lou? Onde está a cadela? Você entende? Não posso falar com pessoas que não dormiram à noite. É como pedir para eles dirigirem um carro. Você não pode fazer isso. Muitas pessoas aqui dizem que não dormiram a noite toda, de fato. Então não sei como vou falar com eles. Quem tem uma laje, levantem as mãos. Ok? O intervalo para o café está pronto? Ok. Você está causando um grande problema, eu lhe digo. Preciso de alguém que tenha um telefone com alarme forte. E o telefone dessa pessoa vai nos guiar. A cada 30 minutos faremos uma pausa. Ele vai tocar. Então paramos onde quer que tenhamos chegado. Então, quem tem um bom telefone? Shipper? Ok. Então, por favor, saia para tomar um café e em cerca de 10 ou 15 minutos voltaremos. Isso realmente demora cerca de 15 minutos. Há muito. Tudo bem. E todos aqueles que não dormiram, olá? Olá, por favor. Posso te contar uma coisa? Não quero que você veja outro lado das coisas que você não queria ver. Então, caso contrário, por favor, siga meu pequeno conselho, porque toda moeda tem sempre dois lados. Sim, é verdade. Então, estou dizendo, vocês têm que obedecer às regras do acampamento. E eu realmente preciso que vocês sigam o que está estabelecido. Então, 15 minutos, no máximo 20 minutos, vocês devem estar de volta aqui. E se você não dormiu, precisa dormir. Você deve ir dormir e depois voltar. Então, aqueles que querem, que precisam dormir, não que vocês queiram, mas que precisam, será bom para vocês dormirem. Porque, veja, estou falando comigo mesmo, minha pessoa está dormindo. Não é fácil para mim falar com a pessoa. Um dia, um dos meus pastores foi visitar alguém que estava criticando a igreja sobre a forma como o dinheiro estava sendo usado na igreja. E quando ele foi, levou papéis de contabilidade e tudo mais para sentar. E ele estava conversando com o cara e o cara simplesmente adormeceu. Então ele nem estava interessado nas questões, mas só estava criticando. Ele adormeceu. Ele o chamou. Olha, eu vim à sua casa para te explicar isso e você simplesmente está dormindo. Então ele juntou suas coisas e teve que ir embora. Você não pode conversar com alguém que simplesmente está dormindo ou mascando chiclete na sua frente. Entendeu? Ou que simplesmente aparece a hora que quer. Então todos que precisam dormir, venham para este lado. Todos que levantaram a mão dizendo que não dormiram. Até o doutor Gó realmente não dormiu direito. Ele também precisa descansar. Então todos vocês que não dormiram, venham aqui. E o restante pode ir para o intervalo do café. Todos que levantaram a mão, levantem a mão. Venham aqui. Venham aqui, por favor. Preciso que vocês estejam aqui. O Dr. Gó está liderando vocês aqui. O Dr. Gó é o líder desse grupo. Venham. Venham por aqui, por favor, agora. Todos que não dormiram na noite passada.
venham para este lado aqui. Vocês também podem sair por aqui. Então, rapidamente, em 10, 15 minutos, 20 minutos, vamos começar.